Voltei de uma viagem com meu grupo da terceira idade, completamente exausta e só querendo um banho quente. O motorista do aplicativo parou em frente à minha casa e eu congelei. Minhas malas estavam enfileiradas na calçada como se eu fosse uma hóspede indesejada sendo expulsa de um hotel. Não consegui processar o que estava vendo no começo. Então notei um papel dobrado em cima de uma das bolsas. Peguei, desdobrei e imediatamente reconheci aquela letra redonda e falsa que pertence a Fabiana, minha nora. O bilhete dizia: "Se quiser continuar morando aqui, a garagem está disponível. Assinado, sua querida nora." Li 2 vezes, 3 vezes, minhas mãos tremendo cada vez mais. O motorista nem tinha dado ré ainda, e eu já estava discando para o gerente do banco. Como ela podia fazer isso? A casa está no meu nome. Sou eu quem ainda paga o financiamento todo mês. Comprei esta casa quando Tiago era apenas uma criança, depois que o pai dele nos deixou sem nada. Soltei uma risada nervosa porque parecia tão irreal, como se fosse algum tipo de piada doentia. Criei meu filho sozinha nesta casa. Trabalhei em 2 empregos, às vezes só para manter um teto sobre nossas cabeças. E agora, a esposa dele acha que pode simplesmente colocar minhas coisas na calçada? Enquanto o gerente do banco atendia, tentei o portão, trancado. Com um cadeado novo que não reconheci, podia ver as cortinas dos vizinhos se movendo. A dona Pereira, do outro lado da rua, estava, coincidentemente, varrendo sua calçada perfeitamente limpa, lançando olhares para mim. A humilhação queimava em meu peito enquanto eu estava ali, trancada fora da minha própria casa, com toda a minha vida em malas sobre o concreto. Mas algo dentro de mim começou a ferver também. Uma mistura de raiva e determinação. Peguei o celular novamente e comecei a filmar. Tudo. As malas, o bilhete, o portão trancado. Eu ia precisar dessas provas. Foi quando meu celular vibrou com uma mensagem do meu filho, Tiago. A mensagem dele dizia: "Mãe, não era para você voltar hoje. Não dá para conversar agora. Amanhã a gente resolve." Senti meu sangue ferver. Como assim não era para eu voltar? Como assim amanhã a gente resolve? Tentei ligar para ele, mas caiu direto na caixa postal. Liguei de novo. Mesma coisa. Mandei mensagem: "Tiago, a casa está no meu nome. Eu pago o financiamento. Como você deixa sua esposa fazer isso comigo?" Nenhuma resposta. O André, gerente do banco, finalmente atendeu. Expliquei rapidamente a situação. Ele confirmou o que eu já sabia. O financiamento ainda está em curso, em meu nome, com pagamentos em dia. Pedi para ele me mandar por e-mail a confirmação do contrato atual. Precisava de provas concretas. As cortinas da vizinha do lado já estavam afastadas. Ela nem disfarçava mais que estava assistindo ao espetáculo. A humilhação era pública. Eu, com 58 anos, depois de uma vida inteira cuidando do Tiago sozinha, estava sendo expulsa da casa que eu comprei, financiada com meu suor. Peguei o celular de novo. Dessa vez, liguei para minha irmã, Deia. Ela atendeu rápido, como se estivesse esperando minha ligação. "Marina, que foi?" Ela perguntou com aquela voz preocupada de irmã mais velha. "Fui expulsa de casa, Deia, pela Fabiana." "Juro por Deus," respondi, a voz tremendo entre raiva e um choro que eu segurava com todas as forças. O silêncio do outro lado da linha durou apenas 2 segundos, mas pareceu uma eternidade. "Você tá falando sério?" Ela perguntou, como se não conseguisse acreditar. "Minhas malas estão na calçada, Dea. Tem um bilhete da Fabiana dizendo que eu posso ficar na garagem se quiser." Ouvi minha irmã suspirar fundo. Uma amiga minha viu a Fabiana postando no Instagram que finalmente a casa é deles. Postou até foto do quarto todo redecorado. Disseram que você tinha se mudado para o interior. Interior? Eu fui para Caldas Novas com um grupo da terceira idade. 2 semanas. Nem as plantas eu deixei sem regar. Pedi para Dea me buscar. Não podia ficar ali na calçada, exposta assim. Enquanto esperava minha irmã chegar, comecei a perceber a dimensão do que estava acontecendo. Eles não queriam que eu voltasse. E a Fabiana achou que tinha vencido. O que será que meu filho estava pensando?
O mesmo menino que eu segurava no colo quando tinha febre alta. O mesmo para quem eu contava histórias todas as noites antes de dormir. O mesmo que me abraçava forte quando tinha medo de trovões. Como ele podia permitir isso? Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o celular. Abri o Instagram para ver os tais posts que minha irmã mencionou. E lá estavam, fotos do meu quarto, completamente diferente. Agora um escritório chique com móveis que eu nunca tinha visto. Com a legenda: "Finalmente nosso cantinho do jeito que sempre sonhamos. Casa nova, Cone, meu canto feliz." E nos comentários, a Fabiana respondia às perguntas sobre a sogra, dizendo que eu tinha decidido me mudar para o interior, que estava muito melhor assim, e que, agora, a casa está em paz. Senti meu estômago revirar. A casa em paz? Como se eu fosse um problema. A Déia chegou em menos de 20 minutos. Quando me viu sentada em cima da mala, com os olhos vermelhos e as mãos ainda tremendo, ela não disse nada. Só me abraçou forte, daquele jeito que só uma irmã sabe fazer. Colocamos minhas malas no porta-malas do carro dela e, antes de entrar, olhei uma última vez para a casa. Minha casa. As cortinas estavam todas fechadas agora. Nenhum sinal de vida, como se estivessem se escondendo. "Vamos embora daqui", disse Déia, puxando meu braço gentilmente. "Isso não vai ficar assim." No caminho para a casa dela, liguei para o Dr. Silvio, advogado da época em que precisei brigar pela guarda do Tiago. Ele sempre foi como um pai para mim depois que fiquei viúva. Expliquei rapidamente a situação. Ele ficou em silêncio por uns segundos e depois falou com aquela voz grave de sempre. "Marina, você nunca me liga sem motivo. Vamos resolver isso. Amanhã cedo, me encontre no escritório. E traga todos os documentos da casa que você tiver." Passei a noite no quarto, de hóspedes da Déia, revirando na cama sem conseguir dormir direito. Cada vez que fechava os olhos, via o bilhete da Fabiana, aquela letra redonda e perfeita que combinava com o sorriso falso que ela sempre dava quando me via. Como não percebi antes? Os sinais estavam todos lá. O jeito como ela revirava os olhos quando eu falava. Como ela mudava os móveis de lugar sem me consultar. Como ela começou a trazer amigas decoradoras para dar uma olhada na casa. Meu telefone tocou várias vezes durante a noite. Era o Tiago. Não atendi. O que ele poderia dizer agora? Que desculpa teria para me expulsar da minha própria casa? Para deixar a esposa dele colocar minhas coisas na calçada como se eu fosse lixo? Não, eu não queria ouvir. Não ainda. Precisava me fortalecer primeiro. Encontrar com o Dr. Silvio, entender meus direitos, porque aquela casa não era deles. A casa estava no meu nome. E eu que estava pagando o financiamento até hoje. Pela manhã, Déia me serviu um café forte e me emprestou algumas roupas. Minhas malas nem tinham sido abertas ainda. Como se uma parte de mim se recusasse a aceitar que eu não voltaria para casa tão cedo. Antes de sair para encontrar o advogado, resolvi passar na delegacia. Mostrei o vídeo que tinha feito, o contrato do financiamento digitalizado no celular, o bilhete. O escrivão olhou tudo com uma expressão séria. "Dona Marina, isso aqui é disputa familiar, mas a senhora fez certo em registrar. Pelo menos tem prova que foi posta para fora da própria casa." Saí da delegacia com o boletim de ocorrência na mão e o coração batendo forte. Era estranho. Nunca imaginei que aos 58 anos estaria numa delegacia registrando queixa contra meu próprio filho e nora. Parecia um pesadelo. Mas um pesadelo do qual eu ia acordar. E quando acordasse, eles é que iam entender com quem estavam lidando. O escritório do Dr. Silvio continuava o mesmo de anos atrás, quando lutei pela guarda do Tiago. Mesma sala com cheiro de livros antigos, mesmo sofá de couro gasto, mesmas fotos na parede. Lembrei de como ele me ajudou quando achei que ia perder meu filho para a família do pai. Como ele lutou por mim quando todos diziam que uma mãe solteira não tinha condições de criar um menino sozinha. E agora eu estava ali de novo, só que desta vez lutando contra o próprio filho. Mostrei todos os documentos ao Dr. Silvio.
o contrato do financiamento, os comprovantes de pagamento, o boletim de ocorrência, as fotos que Fabiana tinha postado no Instagram, o vídeo que gravei das minhas malas na calçada. Ele examinou tudo em silêncio, fazendo anotações rápidas num bloquinho. Quando terminou, me olhou por cima dos óculos com uma expressão que eu não consegui decifrar. Marina, ele começou. Tem algo que eu preciso te contar. Fabiana entrou, com pedido de usucapião especial urbano há 2 meses. Tentou alegar que a casa era dela e do Tiago, mas não deu em nada porque está no seu nome e o financiamento está ativo. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Usucapião? Eles estavam tentando tomar minha casa legalmente? E o Dr. Silvio sabia disso? Por que você não me contou? Perguntei, a voz quase sumindo. Ele suspirou. Achei que você soubesse. O processo foi negado rapidamente porque a documentação deixa claro que você é a proprietária legítima. Pensei que tivessem resolvido isso em família. Respirei fundo, tentando processar a informação. Eles não só queriam me tirar de casa, como tentaram fazer isso pela via legal primeiro. E quando não deu certo, partiram para a força. O Dr. Silvio pegou minha mão sobre a mesa. Marina, vamos entrar com um pedido de reintegração de posse, imediatamente. Além disso, vamos pedir danos morais. O que eles fizeram foi além de uma simples disputa familiar. Foi humilhação pública. Eu assenti, ainda tentando respirar normalmente. Dr. Silvio continuou. Posso conseguir uma audiência. De urgência. De urgência. Mas preciso saber. Você quer mesmo seguir com isso? Estamos falando do seu filho. Dr. Silvio, eu criei o Tiago sozinha. Trabalhei em 2 empregos. Passei noites sem dormir quando ele estava com febre. Vendi meu carro para pagar a faculdade. Dele. Quando fiquei desempregada, ainda assim dei um jeito de colocar comida na mesa. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto, mas minha voz permaneceu firme. Eu não merecia estar na calçada. Não merecia aquele bilhete. Não merecia ser expulsa da minha própria casa como se fosse um animal. Então sim, eu quero seguir com isso. Até o fim. O Dr. Silvio assentiu. Vou preparar tudo hoje mesmo. Por enquanto, você tem onde ficar? Respondi que sim, que ficaria com minha irmã por enquanto. Quando saí do escritório, meu celular tinha várias mensagens do Tiago. Finalmente resolvi ler. Mãe, por favor, atende. Não era para ser assim. A Fabi exagerou. Vamos conversar. Exagerou! Exagerou! Colocar as coisas da própria sogra na calçada não é exagero. É crueldade. É humilhação. Outra mensagem. Mãe, eu te amo. Me desculpa, a gente só queria ter nosso espaço. Nosso espaço? A casa tem 3 quartos. Sempre respeitei a privacidade deles. Nunca entrei no quarto sem bater. Nunca me meti na vida de casal. Não respondi a nenhuma mensagem. Em vez disso, resolvi passar na minha rua, só para ver se conseguia pegar algumas coisas que ficaram para trás. Pedi para a Déia me acompanhar. Quando chegamos, a vizinha da frente, Dona Marli, estava na porta. Ao me ver, ela veio correndo até o carro. Marina, que bom te ver! Eu fiquei tão preocupada ontem. Tentei ligar, mas caía na caixa postal. Dona Marli sempre foi uma boa vizinha. Conversávamos no portão, trocávamos receitas. Quer entrar um pouco? Ela ofereceu. Tomar um café? Aceitei. Precisava de um momento para me acalmar antes de tentar buscar minhas coisas. Ela nos serviu café e começou a contar o que tinha visto nos últimos dias. Vi caminhão de mudança, gente entrando e saindo. Sua nora redecorou a casa toda. Jogaram fora uma porção de móveis seus. Quase engasguei com o café. Jogaram fora? Perguntei incrédula. Ela fez que sim com a cabeça envergonhada. O sofá antigo, aquele que você gostava tanto, ele foi pro lixo. O sofá era da minha mãe. O último presente que ela me deu antes de morrer. E eles jogaram fora. Como se fosse nada. Como se fossem apenas coisas velhas que não serviam mais. Mas eram minhas memórias. Minha história. Comecei a tremer de raiva.
A Déia percebeu e segurou minha mão. Vamos embora daqui, Marina. Não vale a pena agora. Mas eu queria ver. Precisava ver o que tinham feito com a minha casa. Agradeci a dona Marli pelo café e fui até o portão da minha casa. O cadeado ainda estava lá. Toquei a campainha. Ninguém atendeu. Toquei de novo e de novo. Nada. Eles devem ter saído, disse a Déia. Mas eu sabia que estavam lá. Podia sentir. Estavam se escondendo. Covardes. Deixei um bilhete no portão. Quero minhas coisas. Amanhã volto com a polícia se não me entregarem. Assinei embaixo, bem grande, a proprietária da casa. Quando voltamos para o carro, percebi que vários vizinhos estavam observando. Alguns disfarçavam, outros nem tanto. Todos sabiam o que estava acontecendo. Todos viram minhas malas na calçada. A humilhação era como um peso em meus ombros. Voltamos para a casa da Déia. Eu estava fisicamente e emocionalmente exausta. Minha irmã sugeriu que eu tomasse um banho quente e descansasse um pouco. Obedeci como uma criança. Deixei a água quente cair sobre meu corpo, esperando que levasse embora toda a dor e a raiva que eu estava sentindo. Não funcionou. Quando saí do banho, encontrei a Déia na sala com o telefone na mão e uma expressão estranha no rosto. Quem era? Perguntei. A Fabiana, ela respondeu, a voz tensa. Disse que você pode buscar suas roupas e objetos pessoais amanhã, que ela vai deixar tudo separado na garagem. Senti o sangue ferver novamente. Na garagem? Como se eu fosse uma visita indesejada. Aquela é a minha casa, Déia. Eu não vou buscar nada na garagem. Minha irmã suspirou. Marina, por enquanto, é melhor assim. Pega o que é mais importante e deixa o Dr. Silvio resolver o resto. Relutante, concordei. Mas algo dentro de mim dizia que não seria tão simples. Que Fabiana não entregaria minhas coisas assim, de boa vontade. E eu estava certa. No dia seguinte, fomos até a casa no horário combinado. Dessa vez, além da Déia, levei meu sobrinho Paulo, filho dela. Um rapaz forte, de quase 30 anos, que sempre foi muito próximo de mim. Quando chegamos, o portão estava aberto. Na garagem, algumas caixas e sacolas plásticas. Fabiana apareceu na porta da casa, taça de vinho na mão, mesmo sendo 10 horas da manhã. Ela sorriu aquele sorriso falso que eu conhecia tão bem. Ah, voltou? Achei que ia demorar mais. Está tudo aí, pode levar. Respirei fundo, tentando me controlar. Onde está o Tiago? Perguntei. Ela deu de ombros. Trabalhando. Ele teve um dia difícil ontem. Você sabe como é. Claro, ele teve um dia difícil. Eu fui expulsa da própria casa e ele teve um dia difícil. Paulo começou a colocar as caixas no carro, enquanto eu olhava em volta, tentando identificar se tudo o que era importante estava ali. Não estava. Faltavam coisas. Muitas coisas. Onde estão minhas fotos de família, e os álbuns, e as joias da minha mãe? Perguntei. Fabiana franziu a testa como se estivesse fazendo um grande esforço para lembrar. Ah, as coisas velhas? Acho que foram para o lixo. Ou doação. Não sei, Tiago, que cuidou disso. Paulo teve que me segurar para que eu não avançasse sobre ela. A raiva me cegou por um instante. Joias de família, fotos insubstituíveis, lembranças de uma vida inteira. Tudo tratado como lixo. Você vai pagar por isso, consegui dizer entre dentes. Isso não vai ficar assim. Fabiana riu. Riu. Como se eu fosse uma criança fazendo birra. Vai mesmo começar com drama? O Tiago não quer mais você aqui. E a casa é nossa agora. Mostrei o boletim de ocorrência que estava na minha bolsa. A justiça vai decidir de quem é a casa. E spoiler alert, o financiamento está no meu nome. Eu que pago todo mês. Vocês vão sair daí, nem que seja pela força da lei. O sorriso dela vacilou um pouco, mas logo se recompôs. A gente vai ver. Agora, se já pegou suas coisas, pode ir embora. Temos visitas chegando daqui a pouco. Entramos no carro, eu tremendo de raiva. Paulo dirigindo em silêncio,
provavelmente assustado com a intensidade da situação. Déia no banco de trás, passando a mão no meu ombro. Vamos resolver isso. Marina, vamos resolver isso. De volta à casa da Déia, comecei a revisar o que tinha conseguido recuperar. Roupas, alguns livros, uma caixa com documentos, mas faltava tanto. Tantas coisas que não podiam ser substituídas. Lembranças do Tiago criança, fotos do meu casamento, presentes que ganhei ao longo da vida. E as joias da minha mãe. Aquilo doía mais que tudo. Eram as únicas coisas que eu tinha dela. Não pelo valor material, mas pelo significado. Ela tinha me dado aquelas joias antes de morrer, dizendo que um dia eu passaria para uma filha, ou nora, alguém que te ame como eu te amei, ela disse. Bem, certamente não seria a Fabiana. Tentei ligar para o Tiago mais uma vez. Dessa vez, ele atendeu. Mãe? A voz dele parecia cansada, quase assustada. Tiago, como você pôde? Como você pôde? Deixar ela jogar minhas coisas fora? As joias da vovó? As fotos de família? Silêncio do outro lado. Eu podia ouvir a respiração dele pesada. Finalmente ele falou. Mãe, não era para ser assim. Eu achei que você estava indo embora de vez. A Fabi disse que você queria vender a casa. Eu nunca disse isso, gritei no telefone. Você sequer falou comigo antes de permitir que ela fizesse isso. Você nem me ligou para confirmar. Seu próprio telefone que eu pago a conta até hoje. Ele começou a chorar. Chorar. Como se ele fosse a vítima. Me desculpa, mãe. Eu não sabia. A Fabi disse que... Não, aguentei mais. A Fabi disse... E desde quando você deixou de ter cérebro próprio, Tiago? Desde quando você deixou de ser meu filho para ser apenas o marido dela? Silêncio novamente. Então, em voz baixa, quase um sussurro. Eu ainda sou seu filho, mãe. Senti meu coração apertar. Por um segundo, lembrei dele criança, com aqueles olhos grandes e meigos, pedindo desculpas depois de quebrar algo em casa. Mas não, isso era diferente. Ele era um adulto agora. Um adulto que permitiu que sua esposa humilhasse a própria mãe. Se você ainda é meu filho, então age como um. Me devolve a minha casa. Me devolve as minhas coisas. Me devolve a minha dignidade. E desliguei. 3 dias se passaram. O Dr. Silvio conseguiu uma audiência de urgência para reintegração de posse. Seria na semana seguinte. Enquanto isso, eu continuava na casa da Déia, tentando reorganizar minha vida, tentando entender como chegamos a esse ponto. Meu telefone tocava constantemente. Era o Tiago tentando se explicar, tentando se desculpar. Eu não atendia. Não estava pronta para perdoar. Não ainda. Uma das minhas sobrinhas, filha da Déia, veio me visitar. Melissa sempre foi muito próxima de mim. Quando entrou na sala e me viu, seus olhos se encheram de lágrimas. Tia Marina, eu tô tão indignada com o que aconteceu. Como o Tiago pôde fazer isso? Ela se sentou ao meu lado e segurou minhas mãos. Posso postar sobre isso? No TikTok? Para todo mundo ver o que a Fabiana fez? Confesso que meu primeiro impulso foi dizer não. Lavar roupa suja em público nunca foi meu estilo. Mas então pensei na humilhação que passei. Nas cortinas se movendo, enquanto eu estava com minhas malas na calçada. Nos olhares dos vizinhos. No sorriso sarcástico da Fabiana. E disse: Pode. Melissa não perdeu tempo. Editou o vídeo que eu tinha feito das minhas malas na calçada. Do bilhete, do portão, trancado. Colocou uma música dramática de fundo e uma legenda. Minha tia foi expulsa da própria casa pela nora. A casa é dela. Ela que paga. Ela que paga. Espalhem isso. Em poucas horas, o vídeo tinha milhares de visualizações. Os comentários eram de apoio, de indignação, gente oferecendo advogado, ajuda, até um lugar para ficar. Uma emissora de TV local entrou em contato querendo fazer uma matéria. Uma revista online queria uma entrevista. De repente,
Minha história privada estava em todo lugar. E por mais estranho que parecesse, aquilo me deu força. Saber que não estava sozinha, que outras pessoas também achavam absurdo o que tinha acontecido comigo. Que eu não estava errada em sentir raiva, em querer justiça. Melissa veio correndo me mostrar. Tia, a Fabiana começou a apagar as redes sociais dela. Deletou o Instagram, o Facebook, tudo. Acho que o tiro saiu pela culatra. Com a repercussão do vídeo, vieram também algumas complicações. Pessoas começaram a ir até a minha casa, tirar fotos do portão, da fachada. Alguns deixavam mensagens de apoio. Outros gritavam ofensas para quem estivesse lá dentro. Eu não queria isso. Não queria que as coisas saíssem do controle, que alguém se machucasse. Pedi para Melissa publicar um novo vídeo, agradecendo o apoio, mas pedindo que as pessoas não fossem até lá, que deixassem a justiça resolver. Ela concordou, mas o estrago já estava feito. Na noite do quarto dia, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi com cautela. Alô? Do outro lado, uma voz feminina, fria e calculada. Dona Marina? Aqui é a doutora Cláudia, advogada. Da Fabiana e do Tiago. Senti um frio na barriga. Então eles tinham contratado uma advogada. Pois não? Respondi, tentando soar calma. Minha cliente gostaria de resolver isso amigavelmente. Se a senhora aceitar transferir a casa para o nome deles, eles se comprometem a pagar uma pensão mensal para a senhora. Um valor justo, é claro. Eu ri. Gargalhei. A advogada ficou em silêncio, provavelmente achando que eu estava ficando louca. Minha filha, falei quando consegui parar de rir. Manda a sua cliente vender o vinho caro dela para pagar pensão. A casa é minha. E amanhã mesmo entra o pedido de reintegração de posse. A advogada tentou argumentar. Falou sobre laços familiares, sobre evitar mais exposição pública, sobre encontrar um meio termo que beneficie todos. Mas eu não estava disposta a negociar. Não depois de tudo o que eles tinham feito. Doutora Cláudia, agradeço o contato, mas qualquer comunicação a partir de agora deve ser feita através do meu advogado, Dr. Silvio Mendes. Tenha uma boa noite. E desliguei. Minutos depois, meu telefone tocou novamente. Era o Tiago. Dessa vez atendi. Mãe, por favor, vamos conversar pessoalmente. Sem advogados, sem a Fabi, só nós dois. Sua voz estava quebrada, como se tivesse chorado muito. Parte de mim queria dizer não. Queria que ele sofresse como eu estava sofrendo. Mas outra parte, a parte que ainda era mãe, que sempre seria mãe, não conseguiu negar. Amanhã, no café perto da casa da Déia, às 10 da manhã, venha sozinho. E desliguei antes que mudasse de ideia. Não dormi naquela noite. Fiquei revirando na cama, pensando no que diria para o Tiago. Uma parte de mim queria gritar, exigir explicações, fazer ele sentir toda a dor que eu estava sentindo. Outra parte queria apenas abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, que poderíamos resolver isso como família. Era confuso esse amor de mãe. Incondicional, mas não cego. Eterno, mas não submisso. Quando o sol começou a nascer, eu já estava sentada na cozinha da Déia, com uma xícara de café na mão, ensaiando mentalmente o que diria. Minha irmã apareceu, ainda de roupão, olhou para mim e suspirou. Você não dormiu, né? Fiz que não com a cabeça. Ela se sentou ao meu lado. Seja firme, Marina. Não deixe ele te manipular. Lembre-se do que ele permitiu que acontecesse. Eu sabia que ela estava certa, mas também sabia que, no fim das contas, era do meu filho que estávamos falando. O menino que eu criei sozinha. O menino que, de alguma forma, eu tinha perdido para a Fabiana. Cheguei ao café 15 minutos antes da hora marcada. Escolhi uma mesa no fundo, de onde podia ver a porta. Pedi um café, mas não consegui beber. Meu estômago estava em nós. Às 10 em ponto, Tiago entrou. Parecia abatido, com olheiras profundas e o cabelo despenteado. Usava a mesma camiseta velha que eu tinha dado a ele anos atrás. Será que era uma tática?
Vestir algo que me lembrasse dele mais jovem, mais inocente? Ele me viu e caminhou até a mesa, hesitante. Oi, mãe, disse, a voz baixa, quase um sussurro. Não respondi. Apenas apontei para a cadeira à minha frente. Ele se sentou, olhando para as próprias mãos. Ficamos em silêncio por um tempo que pareceu uma eternidade. Finalmente ele falou. Eu sinto muito, muito mesmo. Nunca deveria ter deixado as coisas chegarem a esse ponto. Suas mãos tremiam sobre a mesa. A Fabi disse que você tinha concordado em se mudar, que queria vender a casa, que estava cansada. Da cidade. Levantei a mão interrompendo-o. E você acreditou nisso? Sem falar comigo? Sem me ligar para confirmar? Tiago baixou os olhos. Eu achei que vocês duas tinham conversado. Ela parecia tão segura, tão convicta. Dei um tapa na mesa, fazendo as xícaras pularem. Algumas pessoas olharam para nós. Mentira! Você sabe que é mentira. Vocês dois planejaram isso. Você estava no grupo da viagem, sabia exatamente quando eu voltaria. Vocês quiseram me pegar de surpresa, me humilhar, me forçar a aceitar seus termos. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto dele. Não, mãe, não foi assim. A Fabi, sim. Ela planejou. Ela que mandou trocar o cadeado, que colocou suas malas na calçada. Eu só soube quando já estava feito. Quando voltei do trabalho e vi que suas coisas não estavam mais lá. Ela disse que você tinha concordado em levar só o essencial, que o resto seria doado. Ele parecia genuinamente arrependido, mas algo não fechava. E as joias da sua avó, e os álbuns de família, e o sofá que era da sua avó, você deixou ela jogar tudo fora, sem questionar? Ele engoliu em seco. Eu não sabia das joias, juro. Quanto ao sofá, ela disse que estava velho, com cupim, que precisava ser descartado. Os álbuns, ela disse que tinha guardado no porão. Mentira! Repeti mais alto dessa vez. Várias pessoas já olhavam para a nossa mesa com curiosidade. Não temos porão. Você cresceu naquela casa. Sabe muito bem que não tem porão. Tiago cobriu o rosto com as mãos. Eu sei, mãe. Eu sei. Eu não pensei direito. Deixei ela tomar conta de tudo. Deixei ela decidir. Eu errei. Errei muito. Sua voz era quase inaudível agora. Mas eu te amo, mãe. Sempre amei. Por favor, me perdoa. Vamos consertar isso. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que ameaçava me consumir. Consertar como, Tiago? As joias da sua avó já foram. As fotos de família já foram. Minha dignidade foi jogada na calçada junto com minhas malas. Como você pretende consertar isso? Ele levantou o rosto, os olhos vermelhos de tanto chorar. Vou terminar com a Fabi. Vou pedir para ela sair de casa. A casa é sua, mãe. Sempre foi. Eu fui um idiota em esquecer isso. Por um momento senti um alívio. Mas logo veio a dúvida. E se ela não quiser sair? Vocês são casados. Ela tem direitos. Tiago balançou a cabeça. Não somos casados. Mãe, nunca oficializamos. Ela não tem direito nenhum sobre a casa. Não oficializaram? Depois de 4 anos juntos? Por que não? As peças começaram a se encaixar na minha cabeça. A Fabiana sabia que a casa estava no meu nome. Sabia que, se fossem casados oficialmente, ela teria que me enfrentar legalmente para ficar com a casa. Mas se me expulsasse, se tomasse posse à força. Com o tempo, poderia alegar usucapião, como já tinha tentado antes. Era tudo um plano. E meu filho, meu próprio filho, tinha sido manipulado como uma marionete. Tiago, falei, a voz mais controlada agora, quero que escute com atenção. Vou retirar o pedido de reintegração de posse, mas com condições. Ele assentiu ansioso. Qualquer coisa, mãe. Estou disposto a fazer qualquer coisa. Bebi um gole do meu café, agora frio, dando-me tempo para organizar os pensamentos. Primeiro,
você vai me ajudar a recuperar o que for possível das minhas coisas. Segundo, quero a casa de volta, intacta, sem danos. Terceiro, quero que a Fabiana saia e nunca mais volte. E quarto, quero que você busque ajuda. Terapia, aconselhamento, algo que te faça entender como você permitiu que isso acontecesse. Tiago concordou com tudo, sem hesitar. Parecia aliviado, como se um peso enorme tivesse saído de seus ombros. Eu já comecei a procurar as suas coisas, mãe. Algumas das fotos consegui recuperar digitalmente. Estavam no computador, como backup. Quanto às joias, eu vou descobrir o que a Fabi fez com elas. Vou fazer ela devolver, nem que tenha que chamar a polícia. Finalmente vi um lampejo do meu filho ali, do homem que eu tinha criado para ser justo, honesto, correto. E quanto a Fabiana? Perguntei. Como você vai fazer ela sair? Ele respirou fundo. Já pedi. Ela se recusou. Disse que a casa é tanto dela quanto minha, que não vai sair só porque eu pedi. Não me surpreendi. Fabiana nunca seria do tipo que desiste facilmente. E o que você vai fazer? Tiago olhou nos meus olhos, determinado. Vou sair eu. Vou pegar minhas coisas e sair. Sem mim lá, ela não tem motivo nem direito de ficar. Foi minha vez de ficar surpresa. E para onde você vai? Ele deu de ombros. Não sei ainda. Talvez um hotel. Por enquanto. Depois alugo algo. O importante é você voltar para casa, mãe. O resto a gente resolve depois. Voltei para a casa da Déia com sentimentos misturados. Por um lado, estava aliviada por ter conversado com Tiago, por ver que ele estava arrependido, que queria consertar as coisas. Por outro, ainda estava magoada. Ainda sentia a dor da traição. E não confiava na Fabiana. Não acreditava que ela desistiria tão facilmente. Contei tudo para minha irmã, que me ouviu em silêncio, com aquela expressão de quem não está totalmente convencida. Marina, ela disse quando terminei. Você acredita mesmo que o Tiago não sabia de nada? Que foi tudo plano da Fabiana. Dei de ombros. Queria acreditar. Precisava acreditar. Não sei, Déia, mas ele pareceu sincero. E disse que vai sair de casa, deixar a Fabiana, que vai me ajudar a recuperar minhas coisas. Déia suspirou. Tomara que seja verdade, mas fique esperta. Essa história ainda não acabou. Ela tinha razão, é claro. As coisas nunca são tão simples. A vida não é um conto de fadas onde tudo se resolve com um pedido de desculpas e uma promessa. Naquela noite, recebi uma mensagem do Tiago. Uma foto. Eram algumas das minhas fotos de família que ele tinha conseguido recuperar digitalmente. Ele escreveu: achei no meu e-mail antigo. Tinha feito backup há alguns anos. Estou procurando mais. Era um começo. Um pequeno gesto, mas significativo. Respondi com um simples obrigada. Ainda não estava pronta para mais do que isso. No dia seguinte, Dr. Silvio me ligou. Tinha notícias sobre o processo de reintegração de posse. Marina, o juiz concedeu a liminar. Podemos fazer a reintegração amanhã mesmo, com apoio policial, se necessário. Fiquei em silêncio, pensando. Depois da conversa com Tiago, eu estava inclinada a resolver as coisas de forma mais amigável. Mas, e se fosse tudo mentira? E se ele estivesse apenas ganhando tempo? Dr. Silvio, falei finalmente. Vamos esperar mais um dia. Tive uma conversa com meu filho. Ele prometeu resolver as coisas. Se até amanhã à noite nada mudar, seguimos com a reintegração. Dr. Silvio concordou, relutante. Se é o que você quer, Marina. Mas não baixe a guarda. Já vi muitos casos como esse. Promessas feitas no calor do momento, rapidamente esquecidas quando a poeira baixa. Não precisei esperar até o dia seguinte. Naquela mesma noite, por volta das 22h, meu celular tocou. Era o Tiago. Mãe, você pode vir até a casa? Agora? Ele parecia agitado, nervoso. O que aconteceu? Perguntei, já sentindo o coração acelerar. É a Fabi. Ela descobriu que nos encontramos.
Está furiosa. Começou a quebrar coisas, a jogar suas roupas na rua. Senti o sangue gelar. Minhas roupas? De novo? Tiago, chama a polícia. Ele hesitou. Já chamei, mãe. Mas preciso que você venha, com os documentos da casa, para provar que é sua. Desliguei o telefone e corri para pegar minha bolsa, onde guardava os papéis da casa. Deia veio atrás de mim, preocupada. O que foi? Aconteceu alguma coisa? Expliquei rapidamente enquanto procurava as chaves do carro. Vou com você, ela disse, já pegando a própria bolsa. Não vou deixar você enfrentar isso sozinha. Agradeci mentalmente por ter uma irmã como ela. No caminho para a casa, meu celular não parava de tocar. Era o Tiago, cada vez mais desesperado. Ela tá quebrando tudo, mãe. Tá fora de controle. A polícia tá demorando. Quando chegamos, havia uma pequena multidão na frente da casa. Vizinhos curiosos, pessoas com celulares filmando. O portão estava aberto. E no jardim, espalhadas pelo gramado, estavam minhas roupas. De novo. Mas dessa vez, não eram só roupas. Eram pedaços de móveis, cacos de porcelana, livros rasgados. Uma destruição completa. Entrei correndo com Deia logo atrás. Na sala, Tiago tentava segurar Fabiana, que se debatia com um vaso na mão, pronta para jogar. Quando me viu, ela parou. Por um momento ficou imóvel, o rosto contorcido de raiva. Depois, sorriu. Um sorriso frio, calculista. Ah, olha só quem chegou. A dona da casa. Veio recuperar seus trapos? Tiago aproveitou a distração para tirar o vaso da mão dela. Chega, Fabi, já destruiu tudo, já acabou! Ela se virou para ele furiosa. Acabou? Só acaba quando eu digo que acaba. Essa casa é minha. Eu mereço isso. Depois de tudo que passei, de tudo que aguentei, sua mãe nunca me aceitou. Nunca me respeitou. Sempre me tratou como uma intrusa. Era tanta loucura, tanta distorção da realidade que fiquei sem palavras. Eu que tinha recebido Fabiana de braços abertos, que tinha cozinhado para ela, que tinha ajudado a planejar aniversários, que tinha emprestado dinheiro quando ela precisou. Ser acusada de não aceitá-la, de não respeitá-la? Nesse momento, ouvimos sirenes. A polícia finalmente havia chegado. 2 policiais entraram na sala, observando a cena com cautela. O que está acontecendo aqui? Perguntou um deles, o mais velho, com um ar de quem já tinha visto situações como essa antes. Fabiana imediatamente mudou de postura. As lágrimas começaram a rolar. A voz se tornou frágil, indefesa. Oficial, essa mulher invadiu minha casa. Está tentando me expulsar. Meu marido e eu moramos aqui há anos. Era inacreditável a capacidade dela de manipular, de distorcer a verdade. Tiago deu um passo à frente. Isso não é verdade. Esta casa pertence à minha mãe. Ela tem os documentos para provar. O policial olhou para mim. Senhora? Mostrei os papéis que tinha trazido comigo. O contrato de financiamento, os comprovantes de pagamento, tudo em meu nome. O policial examinou os documentos com atenção. Depois se virou para Fabiana. Parece que a senhora está equivocada. A casa pertence à dona Marina. O rosto dela se contorceu novamente de raiva. Isso é mentira. Tiago e eu pagamos as contas. Nós reformamos este lugar. É nosso lar. Tiago balançou a cabeça cansado. Não, Fabi. A casa é da minha mãe. Sempre foi. Nós apenas moramos aqui, com a permissão dela. Ele se virou para mim, os olhos cheios de arrependimento. Mãe, me desculpa por tudo isso. Eu nunca deveria ter permitido que chegasse a esse ponto. Fabiana olhou para ele como se não pudesse acreditar no que estava ouvindo. Você está do lado dela? Depois de tudo que passamos juntos? Depois de tudo que construímos? Tiago suspirou. Não construímos nada, Fabi. Apenas destruímos. Olhe ao seu redor. Veja o que você fez. A sala estava irreconhecível. Móveis quebrados,
Cacos de vidro por todo lado, marcas de impacto nas paredes. Minha casa, meu lar de tantos anos, reduzido a escombros. O policial mais jovem se aproximou de Fabiana. Senhora, vou ter que pedir que se retire. Esta casa não lhe pertence, e pelo que estou vendo, houve danos consideráveis à propriedade. A senhora será conduzida à delegacia para prestar esclarecimentos e responder por dano ao patrimônio. Fabiana arregalou os olhos. Você não pode fazer isso. Eu tenho direitos. Eu sou esposa dele. O outro policial completou. E mesmo assim, sem registro oficial de união, sem vínculo contratual com a propriedade e diante das provas e dos danos, a senhora será ouvida pela autoridade policial. Ela tentou resistir, mas foi levada. E quando passou por mim, murmurou baixo, com ódio. Você acabou com minha vida. Eu não respondi. Apenas fechei os olhos por um momento, tentando respirar. Quando ela saiu, a casa ficou em silêncio. Um silêncio denso, quase sagrado. Como se depois de tanta guerra, ela finalmente pudesse respirar também. Tiago se aproximou, me abraçou. Eu retribuí, forte. Ali, no meio de tudo aquilo que um dia foi destruído, ainda havia algo para salvar. Ele chorava em silêncio. Eu chorava também. Mas era um choro diferente agora. Era um choro de fim. De luto, sim, mas também de recomeço. Porque eu sabia que ia levar tempo, talvez muito tempo, para reconstruir tudo o que foi perdido. Mas eu tinha meu nome limpo. Minha dignidade restaurada. Minha casa de volta. E talvez mais importante, o meu filho também.